futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, o futebol se joga na rua, o futebol se joga na alma. Carlos Drummond de Andrade define que o futebol se joga com a alma. Um pouco exagerado, diriam alguns. Outros concordam com o poeta. Mas o que essa modalidade chamada de futebol tem de tão especial para que um dos maiores artistas brasileiros faça essa afirmação? Bom, como o futebol começou aqui no Brasil, você provavelmente já deve saber. O inglês Charles Miller trouxe uma bola dentro de um navio e desde então o Brasil começou a mostrar ao mundo a arte de se jogar futebol. Arte, palavra de 4 letras que tem como definição habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica. Disposição, para o futebol os brasileiros têm. Cerca de 7% da nossa população pratica essa modalidade. E a habilidade? Temos o melhor jogador do mundo, o bola de ouro do século. Também temos o jogador mais valioso da história. Sem deixar de citar, é claro, a seleção mais vitoriosa de todos os tempos. Somos então essa terra do futebol arte? Como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Para você, qual é o país do futebol arte? Para mim, ainda é o Brasil, porque é o único penta. Cara, o Brasil, ele tem um gingado, né? Tipo, querendo ou não, ele é diferente, assim, né? O Brasil jogou um futebol muito bem jogado, né? Principalmente lá em 70, depois teve uma seleção muito interessante em 2002. Mas sem dúvida alguma, ser detentor de 5 títulos mundiais pesa e pesa muito, né? Brasil. Porque o jeito que o brasileiro ama o clube e ama o futebol, não só o Corinthians, mas qualquer torcedor de qualquer time ama o clube fielmente. E eu nunca vi isso em outro lugar. Bom, a opinião dos brasileiros você já sabe, mas vamos tentar entender o porquê nosso futebol se diferencia dessa maneira artística de outras nações. Somos realmente diferentes? Nosso povo tem em sua formação diversas características distintas. Isso se deve à nossa formação miscigenada. Celso Unzelt é jornalista e historiador, e ele define que o nosso estilo bonito de jogar futebol se deve à nossa cultura. Bom, essa noção de futebol arte tem a ver com a formação do nosso povo, né? Tem o europeu, tem o índio, tem o negro. Quem traz a bola, claro, é o europeu, ou um descendente de europeu, Charles Miller, paulistano aqui do bairro do Brás, mas filho de britânicos, por pai de pai e de mãe, que foi estudar na Inglaterra e trouxe a bola. E assim como houve Charles Miller em São Paulo, Oscar Cox no Rio, Guilherme Aquino no Recife, se você pegar cada estado brasileiro, haverá um Charles Miller, pelo menos até 1917, 19, quando o futebol já está consolidado em todos os estados do Brasil. Era um jogo de europeus para europeus, da colônia, da elite, mas paralelamente caiu no gosto da população mais pobre, dos negros, dos filhos de imigrantes, que disputavam os jogos naquela parte dos rios, em que nada se constrói, que a água vem e vem, vai e vem, a área sujeita a ser alagada, que se chamava várzea. Então você tinha o futebol oficial e o futebol da várzea. Em determinado momento, os jogadores mais populares desse futebol popular, os clubes populares, como o Clube Atlético Ipiranga, o Corinthians, o Vasco da Gama no Rio, o Bangu, eles passam por motivos diversos. O Bangu era um clube classista da fábrica Bangu, Corinthians e Ipiranga eram clubes de várzea que entraram para o futebol oficial. Aí uma mescla com muitos embates, a elite não aceita, por isso que alguns campeonatos antigos têm 2 ligas, né? A liga só dos brancos e alfabetizados, a liga dos operários. O problema só vai se resolver em São Paulo em 1917, quando afinal se funde tudo. E aí há uma mescla no nosso futebol, como há uma mescla no futebol uruguaio, sul-americano, mesmo o argentino, onde não há os negros, porque todos foram mandados para a Guerra do Paraguai, mas há essa miscigenação no futebol brasileiro.
que durante muito tempo foi usado como argumento, e acho mesmo que tem disso, tem meio da malemolência do negro, do índio. A gente não pode esquecer que o Garrincha era descendente de índios, né? Então isso diferencia o estilo brasileiro de jogar. Mas passou a ter essa diferenciação apesar da popularização do futebol. Quando o povo toma o futebol para si, ou toma uma participação no futebol oficial. Como o Celso disse, nosso país é uma terra plural, de vários povos e culturas, e isso contribuiu para a formação do nosso futebol. Então eu acho que isso fundamentalmente é o que diferencia o futebol brasileiro do futebol europeu. Por exemplo, o futebol europeu está passando por esse processo muito mais recentemente. A França, bicampeã do mundo, só passa a ser bicampeã do mundo com a entrada dos imigrantes, né? A própria Alemanha, embora resista mais, tem ali os descendentes de árabes, até de negros. Já tivemos negros na seleção alemã, negros na seleção italiana. Então é um processo que o resto do mundo está assistindo agora, mas que o Brasil assistiu lá na virada do 19 para o 20. Mas esse é um fator que diferencia a prática do futebol no Brasil da prática em outros países, notadamente os países europeus. Acho que essa é a origem de tudo, essa mescla. Bom, agora já sabemos que muita da malandragem do futebol brasileiro se deve à nossa formação como povo. Somos alegres, diferentes e habilidosos. Há um passe de Didi, Garrincha avança colado o couro aos pés. O olhar atento dribla 1, dribla 2, depois descansa como a medir o lance do momento. Vem-lhe o pressentimento. Ele se lança mais rápido que o próprio pensamento. Dribla mais 1, mais 2, a bola trança feliz entre seus pés. Um pé de vento. Num só transporte a multidão congrita, em ato de morte se levanta e grita. Seu unissono canta de esperança. Garrincha, o anjo escuta e atende. Gol. É por imagem um G que chuta um O, dentro da meta um L. É pura dança. Como o Celso disse, outros países também estão passando por esse processo de migração recentemente, como França, Itália e Alemanha. Mas com o Brasil, isso não é uma coisa de hoje, é algo muito antigo, e nosso futebol trouxe um pouco dessa mistura para dentro de campo. As Copas do Mundo de 1958 e 1962 foram marcantes como as nossas primeiras conquistas mundiais, e marcaram também o estilo bonito e artístico da gente jogar bola. Toda essa malemolência de Pelé e Garrincha foram essenciais para a criação do título de futebol arte. Eu acho que as duas conquistas em sequência, 58 e 62, né, foram conquistas extremamente importantes no sentido de injetar uma confiança que não existia antes, né? O Brasil vinha do trauma de 50, da tragédia do Maracanã, e por conta disso ficou quer dizer, no momento que o Brasil sediou uma Copa do Mundo, construiu um Maracanã gigante, apresentou ao mundo um time extremamente competitivo, bom, que goleava a Espanha, etc., e perde na final, ficou uma ideia assim, nunca seremos a gente se achava os bons da galáxia, mas na verdade não somos, né? Aí vem 58 e 62, que são duas ocasiões que essa super confiança de que nós somos diferentes ficou cristalizada. Aí vem 70, e aí sim, né? Eu acho que esse tricampeonato esses anos, né, de 58 a 70, nesse momento na história do futebol, fica claro que o Brasil é o país do futebol, que o Brasil tem, se não o melhor futebol do mundo, um dos melhores. E essas conquistas mostraram ao mundo o nosso talento incomparável e nunca antes visto. Pelé, com apenas 17 anos, já deixava os suecos completamente perdidos dentro de sua própria área. E Garrincha, em 62, deu o tom ao bicampeonato brasileiro. O gênio de pernas tortas rabiscava a área dos tchecoslovacos.
A Copa de 70 no México contribuiu para a globalização de Pelé e do nosso futebol, onde a televisão deu cor ao gênio negro e espalhou pelos continentes que o nosso futebol era o melhor e o mais bonito da época. Eu acho que o trio ali de 58, 62 e 70 principalmente. 70 principalmente, na verdade, porque já tinha televisão, a Copa foi transmitida e aí as pessoas no mundo afora conseguiram ver uma seleção que jogava de um jeito diferente, reunia vários bons jogadores, e aí isso se popularizou, né? 58 e 62, mesmo tendo o Didi, Garrincha e o Pelé, as Copas não foram transmitidas ao vivo, então acho que na verdade é o trio, são as 3 Copas, mas assim, o grande ponto de popularização é sem dúvida alguma a Copa de 70. E ainda falando de Copas, somos os maiores campeões até hoje. 1994 e 2002 deram números fenomenais à camisa mais vencedora de todos os tempos. 5 títulos e 5 estrelas. Somos então os melhores. Nenhuma seleção está no mesmo patamar que o nosso. Será? Gol da Alemanha! 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 Em 2018 completou-se 16 anos que não somos campeões de uma Copa do Mundo. E em algumas ocasiões, como em 2014, fomos humilhados em nossa própria casa. Isso mostra que os tempos mudaram de 1970 para cá. O nosso futebol alegre não consegue mais derrotar a tática europeia. Eu acho que o Brasil dormiu no ponto na questão tática. Então, o futebol brasileiro ele não perdeu qualidade técnica, né? A gente segue produzindo muito jogador, e a gente segue produzindo muito jogador porque o futebol é um motor de inserção social, né? Então das grandes maneiras de você sair da miséria é jogando futebol. Então você tem um volume muito grande de gente que quer sair da miséria jogando futebol. Então isso, com a quantidade vem a qualidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. Jogadores seguem. Porém, na parte tática, né, que o Brasil nunca esteve na ponta disso, com o passar dos anos, a Europa se deu conta que dava para você equalizar, compensar a diferença técnica com boas ideias táticas, né? E aí o Brasil ficou realmente para trás. Não acho coincidência o Brasil ter perdido esses anos todos de Copa do Mundo por conta da questão tática para europeus, que se desenvolveram imensamente. Mas não são só eles, não. Aqui dentro da América Latina, né, argentinos e chilenos também passaram a perna na gente nessa questão tática. Então, o futebol brasileiro ele tem um histórico de grandes jogadores, né, um currículo de títulos internacionais com a sua seleção, e só. Isso vai ficando cada vez mais no passado. E está ficando cada vez mais, até porque hoje você tem jogadores com habilidade, jogadores com características que eram muito típicas dos brasileiros e que são europeus. Então você vê um Hazard com a bola, ele poderia muito bem ser brasileiro. Você vê um Mbappé, ele poderia ser brasileiro. E outros tantos jogadores que são europeus, né? E que têm habilidade, que têm características que lembram alguns jogadores nascidos no Brasil. Você vê um De Bruyne no meio campo, você pode imaginar que ele poderia ser um grande meia brasileiro do passado, e vários outros que a gente poderia citar. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que o futebol brasileiro ele estacionou e permitiu inclusive que outras nações, digamos assim, né, em outras regiões do mundo, o futebol se desenvolvesse e avançasse para alcançar e até ultrapassar o Brasil em alguns momentos, né? Não por acaso a seleção brasileira foi eliminada das últimas 4 Copas por seleções europeias, né? O Brasil não tem os melhores jogadores do mundo atuando aqui, mas os clubes brasileiros nunca tiveram tanta receita e contratam jogadores caros, pagam salários muito bons. Não são os de primeiríssima linha, mas são jogadores de um bom nível em muitas equipes.
Mas a gente não vê ninguém com a proposta de jogo no Brasil não é construir o jogo, é destruir o jogo. São os times que jogam se defendendo no erro do adversário, na bola parada, no contra-ataque, numa bola roubada, numa pressãozinha que faz eventualmente no campo ofensivo para tomar a bola e fazer um gol. Dificilmente você vê alguém querer a bola. Muito se fala isso, os times jogam sem posse de bola. Poxa, não é o país do futebol, não é o país dos grandes jogadores, não é o país que tem uma tradição de vitórias. Como é que você rejeita a bola, né? Estabelecer um paralelo. Se você imaginar um grupo de pessoas, né, de amigos que jogam futebol todo sábado em algum lugar, do mais habilidoso até o mais perna de pau nessa pelada, todo mundo quer o quê? Quer ter a bola. Ninguém vai jogar uma pelada de fim de semana pensando, vamos marcar pra caramba aqui e deixar a bola com eles. Não existe. Você quer ter a bola, mesmo que você não tenha intimidade com ela. Você pode ser o cara que dribla, o zagueiro que desarma e dá o passe, o cara que fica na banheira para empurrar a bola pro gol, mas em algum momento você quer tocar na bola. E a gente tem uma situação em que jogadores alguns estrangeiros também, em times brasileiros, a estratégia é não ter a bola. Não, eu acho que primeiro, a gente não tem mais os melhores jogadores. Isso é uma coisa óbvia. Todos os jogadores que formam a seleção brasileira nas Copas do Mundo jogam fora. Ou seja, eles no dia a dia jogam do jeito que o mundo está jogando. E o nosso futebol aqui ficou muito para trás. O nosso futebol tem uma velocidade muito menor. E como os jogadores são vendidos rapidamente, os melhores, acaba virando uma liga de jogadores muito jovens, promissores ou não, e de jogadores que estão voltando, jogadores velhos. Então a nossa seleção não é a melhor seleção de todas. E só por isso não somos a terra do futebol arte? Não interessam roupas, livros e anseios. Não quero conversar, ouvir e não leio. Não importa degustar novos amores, nem reviver protagonismo ou rancores. Desprezo ruas, automóveis, casas e casais. Ignoro empregados, patrões, paletó e aventais. Se é líquido, ao vivo, sólido ou gravado. Real, sincero, criativo ou sugestionado. Hoje, só hoje, tenho apenas um pensamento. É vistoso, alegre e refrescante como o vento. Hoje quero avistar torcida, saborear o jogo. Hoje, minha gente, só quero saber do Botafogo. Esse poema de Álvaro Marcos Telles resume bem o que o torcedor brasileiro é: fanático. Só que é Flamengo. Fato é que o torcedor brasileiro tem um fanatismo por seus clubes de coração. Basta perguntar para um deles: você prefere a seleção ou o seu clube? Eu prefiro ainda jogos com clubes. São Paulo, com certeza. Sem dúvida alguma, Flamengo. Corinthians. Porque o amor que os torcedores têm, eu acho que, não só o Corinthians, mas falando pelo Corinthians, que a gente tem pelo time, é a nossa seleção, é a nossa camisa, vale mais que qualquer seleção. Num dado momento, eu cheguei a perguntar, por exemplo, para o meu pai: pai, por que você se tornou corintiano morando no sul de Minas? Qual que é a lógica disso? Por que você não foi torcer pro Cruzeiro, né, pro Galo, e enfim... porque eu achava engraçado todo mundo rir que ele nunca ganhava de nada. E aí eu falei assim, é exatamente por isso que eu vou torcer, porque olha que legal, nisso você vai alimentando um mito, é exatamente falar que é a maior torcida, por quê? Porque não ganhava nada. Veja como que isso vai se processando, né? E quando é que eu virei corintiano? Meu pai nunca me levou no estádio, né? Em que momento que você fala assim, eu vou fazer essa opção por poder torcer por esse clube? E nem é um fanático, né? Eu acho que talvez esse fanatismo é uma coisa que a pessoa também coloque como ingrediente a mais depois de escolher gostar ou não do futebol. Aí esses ingredientes, e qual que é o limite também disso? Porque isso também incita violência num dado momento levado ao extremo, né? São ingredientes, eu diria que é um grande caldeirão, quando você faz assim, escolha, eu vou colocar o futebol na minha vida, seja como torcedor, seja como, né, enfim, aí você vai adicionando alguns elementos, e esses elementos eu acho que tem a ver com isso, até que ponto você vai se permitir que essa força toda, né, faça influência sobre a sua vida, sobre a sua sociabilidade, sobre o seu grupo de amigos, sobre o seu vestuário, sobre o que você compra, como que isso se processa, até na decoração de uma casa, e tanta coisa que parece que não tem nada a ver e tem tudo a ver, né? O pequenino vagabundo joga bola, e se correndo atrás da bola, que salta e rola. Já quebrou quase todas as vidraças, inclusive a vidraça azul daquela casa.
onde o sol parecia um arco-íris em brasa. Os postes estão hirtos de tanto medo. O pequenino vagabundo não é brinquedo. E quando o pequenino vagabundo cheio de sol passa correndo entre os garotos de blusa verde e amarela e sapatos rotos, aparece de pronto um guarda policial, o homem mais barrigudo deste mundo. Com seus botões feitos de ouro convencional e gás, carrega-lhe a bola. Esses marotos precisam de escola. Muitas crianças brasileiras veem o futebol como uma válvula de escape da pobreza. Hoje tem um ponto mais importante, que é o futebol como uma das únicas duas vias para a ascensão social do esquecido socialmente. A outra via é o pagode, a música popular, né? Mas o futebol é muito forte nisso. Então tem esse sonho. Um em 1 milhão, né? Como tudo que acontece assim, do jeito que a gente vive, das oportunidades, a coisa não é bem como nos vendem. Qual outra profissão que você está lá longe, você está lá na ponta do norte, na ponta do nordeste ou na ponta do sul e você consegue, com 20 e poucos anos, estar jogando no Barcelona ou no Real Madrid? É o futebol que faz isso, é o único segmento, é a única profissão que consegue te dar isso. Eu diria assim, se você for artista também, se você for cantor e tal, você também consegue um caminho meio mágico assim. Mas o futebol é socialmente uma esperança das pessoas. Porque para cada menino que dá certo, tem uma enormidade que não deu certo. E aí ele não estudou, a família apostou naquilo, e aí agora ele está por aí. Entendeu? Que isso é a história que ninguém conta também, porque é fácil quando pega um menino que deu certo. Só que para cada um que dá certo, tem 100, 200, 300 que passaram pela base de um grande clube brasileiro e os caras estão aonde? Entendeu? Mas assim, ainda é a solução para muita gente, a esperança para muita gente. Eu acho isso ótimo, né? Porque isso faz a roda girar, né? O menino tem hoje lá uma TVzinha, ele tá vendo o cara ou jogando num grande clube daqui do Rio, São Paulo e tal, ou então lá fora. Isso fomenta a vida dele. Então acho que essa questão social do futebol brasileiro e a ideia do futebol arte, ela vai viver para sempre. Que o Brasil vai continuar sendo pobre, jogar futebol para mudar a vida da família vai continuar sendo uma opção, muitas vezes a única. Então isso nunca vai terminar, isso é ótimo, né? Que faz com que apareçam ótimos jogadores, histórias bonitas, enfim, e muita gente ainda fomentando o sonho do futebol. Falando ainda das nossas crianças, esse é o João. Ele tem só 11 anos e adora jogar futebol. João é corintiano, mas como você pode ver, ele prefere o futebol europeu. Não, por causa que lá eu conheço mais jogador do que no Brasileirão. Entendi, o jogador do Brasileirão você não conhece quase nenhum? Nem, quase nenhum. Entendi. E do seu time, você conhece? Quem do seu time você conhece? Só poucos. Rodriguinho, Jason, Cássio, só mesmo, só 10. Tudo bem, João, você não é o único. No nosso país temos diversos brasileiros que torcem para times europeus. Para qual time você torce? Futebol Clube Rangers. De que país é? Da Escócia. E por que você torce para um time europeu? Comparando o nível hoje em dia do Campeonato Brasileiro e do campeonato europeu, o Campeonato Europeu acaba tendo mais visibilidade, melhor qualidade. Tava vendo esses dias um amigo meu falando que ele é corintiano e foi assistir o jogo do Corinthians e Botafogo porque ele é corintiano. E ele sabendo que o jogo seria ruim, ele foi assistir o jogo, né? Enquanto você colocar em qualquer jogo da primeira divisão da Premier League, independente do time, será um jogo minimamente bem jogado, mais atrativo do que um jogo de primeira divisão aqui no Brasil. Porém, João tem uma característica em comum com diversos outros brasileiros. Ele quer ser jogador de futebol. E você quer ser jogador de futebol? Sim. E em qual jogador você se inspira? De bala. Por quê? Porque tipo, eu me inspiro nele às vezes. O futebol está para o Brasil como a maratona, a corrida de longa distância está para os países, para a Etiópia, para a Quênia, basicamente, né? São os dois países de corrida de fundo, né? São atalhos muito funcionais, né? Para você sair de uma vida complicada, né? Então, a gente tem isso e isso não vai parar, não, né? O futebol, eu acho que vai seguir sendo uma possibilidade para muita gente,
mas é um funil tão estreito, né? Passam tão poucos por ali, né? Que é muito mais uma vontade do que uma realidade. A gente tem pouquíssima gente que consegue realmente sair da miséria para conseguir uma vida confortável, né? Eu não vou nem dizer milionária, né? Hoje, um garoto bom de bola que surja, para ele ter um espaço num clube, ele passar numa peneira, tudo, ele tem que ter um empresário, tem que ter é difícil. É bem difícil. E certamente talentos são perdidos por aí. Garotos com potencial não conseguem chegar a lugar nenhum, e aí passa da idade e aí já é tarde demais, né? Então eu acho o contrário. Eu acho que a gente não tem aqui um filtro bem eficiente para identificar os talentos que surgem no futebol, que certamente, eu diria assim, só uma intuição, eu acho que a maioria se perde, a maioria não consegue chegar no futebol, e outros pernas de pau conseguem chegar por outras razões, né? Que tem muito jogador ruim na Série A. Você pega a primeira divisão brasileira, jogador que mata na canela, jogador que não sabe acertar um passe, jogador que não sabe correr. É só prestar atenção nos jogos, você percebe rapidamente ali deficiência técnica, e caras que com passagens em 3, 4, 5 clubes grandes, ou clubes pelo menos de primeira divisão, se não forem grandes. Se você pegar o tamanho da população brasileira, quantidade de garotos jogando futebol e o número de jogadores que surgem, eu acho que é o contrário. O Brasil tem um dom natural para o futebol brasileiro. Você sempre vai encontrar gente habilidosa, mas qual o trabalho que existe para filtrar os garotos que são realmente bons? Como vimos anteriormente, não temos mais o melhor futebol do mundo, tanto nos clubes como na nossa seleção. Como explicamos então tantas crianças ainda gostarem de futebol? O cientista social Leandro Blanc Bettinelli explica que no Brasil o futebol não é só mais um esporte. O futebol é para os brasileiros uma tradição familiar. Olha, eu acho que assim, a gente tem que entender que o futebol é o esporte mais popular do mundo, né? E ele está inserido em uma série de dimensões da nossa sociedade. Está inserido nas escolas, está inserido na sociabilização das crianças, nas famílias. Então eu acho que essa popularização do futebol, especialmente entre as crianças, ela está muito relacionada a esse fator de que o futebol é um esporte democrático. Então a gente vê em todas as classes sociais, em todos os tipos de cidade, em todos os grupos sociais, cidades grandes, pequenas têm seu time, você tem todas as regiões, ele é muito popular. E isso também é muito presente nas famílias. Então acaba uma coisa que passa de pai para filho, né? Uma coisa que passa também das mães para os filhos e para as filhas. Então é interessante a gente observar isso, porque querendo ou não, existe uma dimensão simbólica do futebol. O time que você torce, a quem você se associa, como que você vai torcer, se você vai ao estádio, se você vai ver o futebol na televisão dia de domingo com seu pai, se você vai assistir uma final de campeonato numa quarta-feira à noite. Então tudo isso eu acho que é uma questão cultural do brasileiro e também uma transmissão de valores que acaba ocorrendo dentro das próprias famílias e na sociabilidade dessas crianças, seja na escola, seja através das mídias, porque o futebol está disseminado na imprensa, está disseminado aí nas redes sociais. Então eu acho que isso contribui para que as crianças estejam sim e tenham esse gosto tão forte pelo futebol e estejam inseridas nesse meio, no ambiente do futebol. O futebol está enraizado no Brasil, faz parte da nossa cultura. Mas quando voltaremos a ver isso em campo? Quando o nosso futebol vai ser o mais forte? Nossa seleção vai voltar a vencer Copas e teremos os melhores jogadores do mundo? Eu acho que a gente não precisa mudar, a gente precisa acrescentar. O grande problema é que o Brasil, toda vez que tentou copiar o jeito europeu de jogar, abandonou, renegou a improvisação, renegou seu estilo. Eu acho que a gente pode muito bem assimilar alguns conceitos do futebol atual que são importantes. O sonho de todo menino que vira jogador, ou o sonho de todo jogador que vira profissional, é jogar nas melhores ligas. As melhores ligas estão na Europa. Então eu acho que nem é esse o caminho. Não dá para o Brasil querer competir com a liga inglesa, com a liga espanhola, com a língua alemã, com a liga na Espanha, Inglaterra, Alemanha. Não tem como. Então, o que tem que fazer a Liga Brasileira? Ela tem que tentar se fortalecer para captar mais dinheiro, para tentar segurar um pouco mais o jogador, ao invés dele ir embora com... Agora, a gente tem já teve a venda do Rodrigo dos Santos com menos de 18 anos, Vinícius Júnior, menos de 18 anos. O Pato foi vendido com menos de 18 anos. Quando você está perdendo jogador com menos de 18, esse jogador não vai jogar aqui, não vai oferecer nada para o público daqui, entendeu? Então acho que tem que tentar estancar via mais dinheiro, e aí a gente entra em outro problema.
O país está numa crise horrível, não tem dinheiro. Esse dinheiro vai sair da onde? Né? Então eu acho que a nossa situação ela só vai piorar. Esse é o futebol brasileiro atual. Temos que entender o nosso momento. Não somos os melhores, então devemos continuar apoiando nossos times mesmo na derrota. Ser derrotado não é um problema. Existe arte até nas derrotas. A maior obra de arte é a tal da superação, da conquista ou do novo passo. Quando tudo está caindo, quando a vida passa a ser pingos de neve e por mais que procuremos algum caminho ou uma pequena brecha, não encontramos. Então a esperança, superação, conquistas e um novo caminho alcançado, essa sim é uma das maiores obras de arte que o homem pode alcançar. E se mesmo assim você não consegue ver a parte artística nisso, o futebol não é algo que possa ser compreendido apenas dentro das 4 linhas. O futebol não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais que isso. Eu acho muito chato a história de um jogo que diz que o gol foi feito aos 7 minutos e o empate foi aos 12 e jogaram no 4-3-3 ou no... Eu acho isso muito chato. Acho muito chato também quem acha que isso é entender de futebol. Decorar sistema, achar que enxergou o sistema e ficar despejando números, esse cara não tem a minha audiência, eu mudo na hora. Ah, o fulano deu 49 mil passes, o lateral esquerdo reserva do Chelsea tem 25 mil assistências. Entendeu? Futebol é outra coisa. Futebol é um jogo, o jogo começa, um time faz uma coisa, o outro responde, independente. O Pep Guardiola, que eu acho o maior de todos no momento, ele diz o seguinte, esse negócio de número aí, 4, 3... 2-1, não sei o que, isso é coisa de telefone, número de telefone. E é verdade. Eu gosto do quê? Eu gosto de olhar para o campo ou olhar para fora do campo, pertinho, para saber, tipo, cara, por que aquele cara torce daquele jeito? Por que o que aquilo faz na cabeça do torcedor? Porque sem torcedor não tem jogo. Sem torcedor não tem dinheiro, sem torcedor não tem espetáculo, sem torcedor, quem faz o negócio é o torcedor. O jogador está lá ganhando muito bem, faz o trabalho dele, ok. Muitos têm consciência disso, outros não, mas quem está fazendo a roda girar é o cara que está ali sentado, é o cara que veio não sei da onde, pegou não sei quantas conduções, é o cara que não perde um jogo, é o cara que vive o futebol sem nunca ter chutado uma bola, entendeu? Isso aí, para mim, é muito mais legal do que o que eu costumo chamar de bola vai, bola vem. Eu odeio bola vai, bola vem. Porque é óbvio que por trás de cada lance, ou de grande vitória, ou de grande derrota, tem uma história muito mais legal do que a bola entrando no gol ou a bola batendo na trave. E o Brasil? É a terra do futebol arte? Cada um tem a sua opinião e elas devem ser respeitadas. Mas independente de se ganhar ou perder, o futebol é uma arte onde em um segundo você pode criar uma obra-prima, ou o fiasco da sua vida. E se cada um de nós para o tempo em busca do segredo da vida, o segredo da vida está na arte.